Olá, estamos de volta. No vídeo anterior falamos sobre os substantivos e as subclassificações que essa palavra apresenta. Também destacamos a importância que o substantivo tem na construção dos textos. E conforme disse, o mais importante não é você ficar paranoico em saber o que é um substantivo epiceno, um substantivo sobrecomum. É interessante saber essas coisas? É interessante. Dependendo muito do órgão, pode até aparecer na sua prova, mas já devo adiantar, não é o que costumeiramente aparece. O importante é você saber, olhando para a palavra, que ela é um substantivo. Chamamos atenção para a questão dos substantivos coletivos, que são palavras no singular, mas que dão ideia de pluralidade. Com esses você deve se preocupar bastante, guardar com bastante carinho, sobretudo aqueles que não estão na listinha lá da tia Maricota. Lembra? A maioria, a minoria, boa parte, boa porção, certa parcela, a palavra dúzia, a palavra milhão, bilhão, que são também substantivos coletivos, não são numerais, né? Dúzia, milhão, bilhão, não são numerais puros, são substantivos coletivos, conforme adiantei para você. Mais à frente, na parte de concordância verbal, esse conhecimento será importante para você entender certas regras que a gente vai ver lá. Aliás, o meu objetivo é que você não fique só preso a decorar a regra. Não, eu quero que você passe a entender como é que a gramática funciona. De sorte que, sabendo como a gramática funciona e pensando como o examinador pensa, você vai conseguir estar sempre em harmonia com aquilo que ele perguntar na sua prova. E aí você com certeza terá um desempenho melhor. Eu acredito nisso e eu acredito que você vai conseguir sim superar muita dificuldade que talvez você tenha atualmente com a parte de gramática, entendendo como é que a gramática funciona. Por isso eu já vou dando esse toques para você, conforme disse, esses conhecimentos básicos são conhecimentos mais simples, mas são importantes para você entender coisas mais complexas à frente. É por isso que eu já estou te dando esse toque. Não esquece não, substantivo coletivo, milhão, bilhão, boa parcela, certa parte, a maioria, minoria, são expressões partitivas, mas têm caráter coletivo. Já vou chamando sua atenção para esses detalhes, porque isso vai fazer diferença depois, lá à frente. Bem, mas vamos agora ao amigo da vez, o artigo. O artigo é o fiel escudeiro do substantivo. Sim, sim, sim. A função do artigo é justamente acompanhar um substantivo. Quando a gente pergunta quais são os artigos, a maioria das pessoas não tem a mínima dificuldade em lembrar quais são os artigos. A nossa saudosa tia Maricota, pelo menos a minha tia Maricota, me fez decorar de maneira muito pura, de maneira muito doce, suave, quase que poética. A minha tia Maricota me perguntava: Vamos lá, Wagner, me diga, quais são? Artigos definidos? Vamos lá. E eu: a definidos o, os, é, é, é. Vá sentar, menino. Vem lá, Juquinha, você, artigos indefinidos. A minha saudosa tia Maricota fez eu decorar os artigos. De sorte que até hoje a maioria de nós lembra quais são os artigos. Artigos definidos, de maneira quase que robótica, né? Artigos definidos: o, a, os, as. Artigos indefinidos: uma, uns, umas. É uma coisa meio que robotizada já. Mas enfim, são os artigos? São os artigos. Só são esses 8 aí mesmo: os artigos definidos, artigos indefinidos. Agora, quando se pergunta para que serve um artigo, aí a coisa muda de figura. Mas convém que você saiba para que serve um artigo. O artigo serve para expressar gênero e número de um substantivo. Olha aí na tela a definição. Expressa gênero, ou seja, masculino, feminino, ou então número, singular e plural, de um substantivo. Essa é a função, acompanhar o substantivo para expressar gênero e número. É verdade que o substantivo sozinho, na maioria das vezes, dá conta do trabalho. Quando você fala, por exemplo, menino, você sabe que é masculino e sabe que é singular. Se você diz meninas, você sabe que é feminino e está no plural. Então, normalmente sozinho, o substantivo já se resolve bem. Mas às vezes ele não consegue fazer isso. E é aí que o artigo entra. Olha o exemplo? Veja aí. Os artigos, né, definidos, indefinidos, que a gente decorou. E agora o exemplo. Ó. Estudante. Se você diz apenas estudante, é masculino ou feminino? Não dá para saber. É aí que o artigo mostra a sua importância. O estudante é masculino,
A estudante, feminino. Da mesma sorte quando você fala ônibus. É um só ou são vários? Não dá para você saber, a não ser que você coloque o artigo. Ônibus, os ônibus. Então, normalmente, o substantivo ele dá conta do recado. Mas quando ele não dá, é o artigo que cumpre esse papel de expressar gênero e número de um substantivo. Muito bem, recordamos quais são os artigos e agora sabemos para que servem. Mas o importante mesmo é você verificar o papel do artigo na construção do texto. Muita atenção, porque o artigo ele tem de acompanhar um substantivo. Ele precisa acompanhar um substantivo. Se ele entra na frase, o substantivo não está lá, o que ele faz? Ele se agarra na palavra que está lá e obriga essa palavra a ficar com ele como se fosse um substantivo. É um processo chamado de substantivação, também conhecido como derivação imprópria. Como assim, professor? Lembra que eu falei para você, quando a gente comentou sobre substantivo primitivo e substantivo derivado, que no processo de derivação eu parto de uma palavra e crio outra, acrescentando fragmentos, prefixos ou sufixos? Pois bem, na derivação típica, você muda a estrutura da palavra. Na chamada derivação imprópria, você não muda a palavra em si. Você não muda a estrutura da palavra, você só muda a classe de palavra. Ou seja, a palavra era uma coisa e passa a ser outra. O artigo tem essa capacidade. Como ele precisa se agarrar a um substantivo quando ele entra na frase, se não houver substantivo lá, o que ele faz? Ele se agarra à palavra que lá estiver e obriga essa palavra a ficar com ele, como se fosse um substantivo. Veja o exemplo aí, ó. O amar é lindo. A coisa mais bonita do mundo é a pessoa apaixonada. A pessoa apaixonada, ela nem sequer caminha. Ela saltita sobre nuvens. Eita, coisa boa, pessoa apaixonada. Fala sério. O mundo pode estar desabando. Se você estiver apaixonado, tá tudo cor-de-rosa, né? Que beleza. É por isso que se diz, o amar é lindo. Mas o nosso interesse aqui é gramatical. Veja que nessa frase, quando ele fala o amar é lindo, veja que aí, avancei aqui sem querer, veja que aí a palavra amar seria um verbo por si, não é? Mas nessa frase, o que acontece? O artigo ele precisa se conectar a um substantivo. O que ele faz? Ele se agarra à palavra que lá está e obriga essa palavra a ficar com ele, como se fosse um substantivo. Ou seja, nessas frases que você está vendo aí, amar não é verbo, foi substantivado, foi transformado em um substantivo. Da mesma forma, na segunda, o 7 é um número místico. A palavra 7 por si é um numeral, mas nessa frase, 7 se vê obrigado a dar nome a alguma coisa. Por quê? Por conta da presença do artigo. O artigo, se precisar, ele transforma qualquer palavra em substantivo. Ele faz isso até com ele mesmo. É um pervertido. Olha aí, ó, na terceira. O O é artigo. O primeiro O que aparece, de fato, é artigo mesmo. Mas o segundo, não. O segundo se vê obrigado a se transformar em um substantivo para dar nome a alguma coisa. Aliás. Ou seja, nessas frases, amar, 7 e O são substantivos. Quem é que gerou esse fenômeno? O artigo que aparece antes deles. Ou seja, o artigo, que é uma palavra aparentemente inofensiva, consegue transformar qualquer coisa em substantivo, se ele precisar. Fique de olho nesse detalhe. Muito mais importante do que você ficar decorando os artigos, que a essa altura, obviamente, você já deve ter decorado mesmo. Mas mais importante que decorar o artigo é saber para que ele serve na construção do texto. Isso é gramática aplicada ao texto. Então, fique de olho nessa palavrinha, porque ela tem essa capacidade. Bom, vamos aos exercícios? Olha mais um exercício. O emprego do artigo em o pregar é em tudo comparável ao semear. Coloca os verbos pregar e semear em função própria de substantivos. Eis aí
o trecho originário. No célebre sermão da 70ª, pronunciado em 1655 na Capela Real, em Lisboa, lembra Antônio Vieira que o pregar é em tudo comparável ao semear, porque o semear é uma arte que tem mais de natureza que de arte, caia onde cair. E o item está dizendo que o emprego do artigo nesse trechinho, o pregar, em tudo comparável ao semear, coloca os verbos pregar e semear em função própria de substantivos, ou seja, esses dois verbos estão empregados no texto como se fossem substantivos. É isso mesmo? Se você quiser, pode dar pausa para pensar. E aí? Certinho? Lembra que eu falei para você que o artigo tem de se conectar a um substantivo? E se ele não acha um substantivo, ele se agarra à palavra que está lá e obriga essa palavra a ficar com ele, como se fosse um substantivo? Pois é, e lembra do exemplo, o amar é lindo, em que amar deixou de ser verbo e se transformou em substantivo? Observe que no nosso texto é exatamente o que acontece. Olha aí, ó. Esse O que aparece aí é um artigo. Ele precisa de um substantivo para se conectar. O que ele faz então? Ele se agarra a pregar, que seria originariamente um verbo, e obriga essa palavra a se transformar em um substantivo. Da mesma forma, quando você diz lá, ao semear, o O que lá aparece, também é um artigo. E como artigo, precisa de um substantivo. Quem está do lado é semear, então ele obriga a palavra semear a dar nome, ou seja, funcionar como substantivo. De fato, nas duas situações, os verbos foram substantivados. Até poderia, nesse caso, até seria possível utilizar substantivos no lugar, né? A pregação é em tudo comparável à semeadura, mas a força estilística do verbo substantivado dá mais ênfase à ação. Por isso, o autor da frase resolveu fazer assim, colocou o artigo ali e substantivou esses verbos. Mas, de fato, os dois verbos são colocados em funções próprias de substantivos, funcionam como se fossem substantivos. Ou seja, esse item está certíssimo. Beleza? Vamos para mais um? Eis aí. O termo só é possível indica que ser está empregado como verbo, não como substantivo, sinônimo de pessoa. Veja aí, eis o trecho. As vivências do tempo e do espaço constituem dimensões fundamentais de todas as experiências humanas. O ser, de modo geral, só é possível nas dimensões reais e objetivas do espaço e do tempo. Dê pausa e verifique. E aí, o item está certinho? O item está dizendo que esse termo só é possível, indica que ser está empregado como verbo, não como substantivo, sinônimo de pessoa. Será que é isso mesmo? Essa palavra ser que aparece aí, aparece como verbo? Ora, acompanha aí, ó. O que é esse O que apareceu aí, pessoal? Esse O nada mais é do que um artigo. O artigo naturalmente precisa de um substantivo. É o que aconteceu com a palavra ser que está aí no contexto. Veja que na construção, quando você fala o ser só é possível, essa expressão, o termo só é possível, é um predicado. Quando eu pergunto o predicado, quem é o sujeito? Quem ou o que só é possível? O ser. Veja que no contexto, então, essa palavra ser, com a presença do artigo, de fato, é tida como substantivo? Sim. Não é o verbo, não é a ação, e sim a indicação de nome. Isso é, sim, um substantivo. Então, veja, a simples identificação do artigo pode ajudar você a identificar essas situações em que você tem uma palavra que originariamente seria outra coisa, mas que no contexto foi substantivada. É isso. Esse item, portanto, está errado. O item está dizendo que ser era um verbo, não é. É de fato um substantivo. Muito bem, ficamos por cá, mas ainda não acabou. Existem outras classes de palavras para a gente verificar. Mas isso a gente vai ver logo em seguida. Até o próximo vídeo.